Galera, saiu o gabarito oficial da prova objetiva da PGDF. O CESP divulgou hoje e, inclusive, divulgou em um formato bem interessante, né? Ele disponibilizou o caderno de provas em PDF e em cada assertiva traz lá o gabarito oficial e a justificativa daquele gabarito. Isso facilita bastante a nossa vida para a gente analisar a correção ou incorreção do que a banca sugeriu, do que a banca definiu como gabarito dela, tá? Bem, então é isso, eu vou analisar aqui todos os itens da prova de Direito Constitucional e o gabarito oficial da banca para cada um deles e vou dizer para vocês se eu concordo ou não concordo com o gabarito que a banca deu, inclusive se eu mudo, se eu altero alguma coisa em relação à opinião que eu dei no domingo, na nossa live de pós-prova, sobre qual seria o gabarito que, no meu entender, seria o correto para cada questão, tá? Então, vamos fazer essa análise da prova completa, do gabarito oficial completo, e aí eu vou tentar fazer tudo de uma forma bem objetiva e bem esclarecedora, mostrando para vocês a minha opinião sobre o gabarito oficial e se eu acho que vale a pena recorrer, se não vale a pena recorrer e por aí vai, tá? Vou fazer o seguinte, eu estou aqui com a prova disponibilizada pelo CESP, com os comentários e tudo. Eu vou jogar a prova na tela para vocês irem acompanhando o texto da prova e acompanhando o meu comentário no áudio do vídeo, tá? Eventualmente eu vou trazer a câmera de volta para mim, depois volta a tela na prova e a gente vai fazendo o vídeo aí, tá? Vou tentar ser breve, rápido, objetivo, mas de uma forma bem completa aqui sobre a prova, tá bom? Então vamos lá, já vou jogar na tela para vocês aí a prova. Olha só. Estamos aqui com a prova da PGDF, tá? Peguei o caderno lá no CESP, no site do CESP, e aí a gente já vai analisando aqui. Olha só. Vamos lá. Prova objetiva, aí essa prova inicial, essa parte inicial é a prova de Direito Constitucional, tá? Bem, vamos aí começar, vamos analisar na ordem em que os itens estão postos aí pra gente. Grupo 1, né? Com referência ao direito constitucional estadual e distrital, a rigidez e a mutação da Constituição e as emendas à Constituição, julgue os itens a seguir. Beleza. Sem prejuízo da autonomia estadual e distrital, o princípio da simetria impõe que os estados e Distrito Federal observem as regras federais sobre reserva de iniciativa legislativa. Correto, né? Olha aqui, o gabarito da banca deu certo. Concordo com o gabarito da banca, porque é a jurisprudência tranquila do STF de que as regras gerais de processo legislativo são de observância obrigatória, se submetem à simetria. E, dentre as regras gerais, temos as regras de iniciativa legislativa, tá? Os entes federados são autônomos, nos termos das competências delineadas na Constituição, mas devem observar as normas de observância obrigatória da Constituição Federal. Concordo com o gabarito, achei perfeito, tá? Seguindo, o mecanismo... Eita, até arrisquei aqui sem querer. O mecanismo de revisão constitucional e os estados constitucionais de emergência, como a intervenção federal, são as principais garantias olha só, são as principais garantias da rigidez constitucional em sua dimensão de supralegalidade. Aqui eu vou até voltar para a minha câmera porque merece um comentário mais cuidadoso. Olha só, quando a questão fala em rigidez constitucional na sua dimensão da supralegalidade, ela está se referindo à supremacia da Constituição no ordenamento jurídico, tá? A rigidez constitucional é caracterizada por um processo de alteração da Constituição diferenciado, que não se confunde com o processo de elaboração das normas infraconstitucionais. Tá? Isso é rigidez constitucional. É mais difícil alterar a Constituição do que criar uma norma infraconstitucional. Agora, qual é o principal instrumento que garante a rigidez constitucional? Que garante que para alterar a Constituição você precisa observar um procedimento diferenciado. É o controle de constitucionalidade. Tá? Então o controle de constitucionalidade é que vai assegurar que as normas infraconstitucionais sejam elaboradas em conformidade com a Constituição. Então essa foi a falha no item aqui. O principal instrumento que garante a rigidez constitucional no seu aspecto de supremacia da Constituição é o controle de constitucionalidade, que é um mecanismo para retirar do ordenamento jurídico as normas que são produzidas de forma que ofenda a Constituição Federal. Tá? E foi essa a justificativa da banca. Olha só,
Vamos voltar aqui para os slides, para a prova na tela. Olha só qual foi a justificativa. Errado o item, concordo, tá? A revisão constitucional e os estados constitucionais de emergência são apenas duas das garantias da rigidez constitucional. Eles têm relação com a rigidez da Constituição, mas não são as principais garantias. O controle de constitucionalidade, por exemplo, é muito mais frequentemente usado como meio para esse fim. Exatamente. É o principal instrumento para garantir a supremacia da Constituição. Concordo com o gabarito da banca, inclusive comentei isso no Instagram ontem, nos stories lá, mandaram na caixinha de perguntas pedindo para eu comentar e comentei exatamente nesse sentido, tá? Item 3, a modificação da Constituição por meio de emendas impossibilita o fenômeno da mutação constitucional. Tá errado, tá? Uma coisa não exclui a outra. E foi isso que a banca falou aqui. Concordo com a banca completamente. Olha aqui, a banca falou, mudança frequente da Constituição por emendas dificulta a ocorrência da mutação. Exatamente, dificulta a ocorrência por quê? Porque quando o constituinte derivado vai alterando muito a Constituição por meio de emendas, ele naturalmente vai acompanhando a mudança de significado das normas constitucionais. Então isso dificulta que haja uma mutação constitucional, que é uma alteração informal da Constituição, tá? Mas o exercício ocasional do poder reformador não a impede. Perfeito, tá certo aqui. Item 4. Uma proposta de emenda à Constituição que haja sido rejeitada no Congresso só poderá ser reapresentada na legislatura subsequente. Aqui vou trazer para mim também a câmera. Olha só, isso é uma casca de banana de prova, tá? Às vezes a banca tenta confundir a regra que se aplica para projeto de lei com a regra que se aplica para proposta de emenda à Constituição. Às vezes tenta confundir sessão legislativa com legislatura. Enfim, é uma casca de banana que sempre aparece em prova. Para propostas de emenda à Constituição, se ela for rejeitada no parlamento, ela só pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano legislativo seguinte. A questão aqui falou em legislatura. Legislatura é o período de 4 anos, tá? Que corresponde ao mandato de deputado federal. Então, está errada a assertiva por conta disso. Em relação a projeto de lei, a proposta que é rejeitada pode ser reapresentada, inclusive, na mesma sessão legislativa se tiver maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, tá? Então, essa é a diferença entre proposta de emenda, que só pode ser representada no ano seguinte, e projeto de lei, que pode até ser representada no mesmo ano, desde que haja proposta da maioria absoluta da Casa, tá? Então, concordo com o gabarito da banca, tá? Tá correto, na minha opinião. O item, então, é errado. É errado porque ele é errado por conta disso. Proposta de emenda à Constituição rejeitada no Congresso pode ser reapresentada quando na sessão legislativa subsequente. Tá? Não é na legislatura. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. Beleza? Seguindo, item 5. Aqui inicia assim, né? Julgue os itens que se seguem a respeito da federação, dos tratados internacionais de direitos humanos e da intervenção. Então misturou vários temas aqui nesse grupo de questões. Primeiro item falou o seguinte, esse item número 5. Conquanto a forma federativa seja a cláusula pétrea na Constituição de 88, ajustes na repartição constitucional de competência podem ser adotados sem que isso configure ofensa ao princípio federativo. Tá certo, tá, pessoal? O que é cláusula pétrea é o Estado federal, tá? A forma federativa de Estado. Mas o fato de a forma federativa de Estado ser cláusula pétrea não significa que qualquer alteração na Constituição que afete a federação seja vedada. O que é proibido pela Constituição, que é acobertado pela cláusula pétrea, é a alteração tendente a abolir aquela cláusula pétrea. Ou seja, a emenda constitucional não pode afetar o núcleo essencial daquela cláusula pétrea, mas pode fazer pequenos ajustes. Por exemplo, tirar uma competência de uma esfera federativa e atribuir a outra. Tá? Isso não esvazia o pacto federativo, então é uma alteração permitida. Por isso que a banca considerou certa a assertiva. Concordo com o gabarito e essa foi a justificativa da banca. Olha só, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Mas ajustes pontuais na repartição de competências não necessariamente ofendem esse arranjo político-institucional. Entendimento do STF, e aí está correta a assertiva, é isso aí mesmo, tá? Vamos lá. Item 6.
qualquer norma de tratado internacional de direitos humanos aprovada pelo Congresso Nacional na forma prevista no artigo 5º da Constituição passa a ter status de norma constitucional. Bem, aqui é bom perceber o quê? Que ele está falando aqui de tratado internacional de direitos humanos e que é aprovada na forma do artigo 5º da Constituição. E aí, sendo aprovada na forma desse artigo, teria status de norma constitucional. Essa questão aqui, esse gabarito que foi dado, merece, né, um recurso, tá? Na minha opinião. Por quê? Qual é o entendimento do STF sobre tratados internacionais? O STF estabeleceu uma tríplice hierarquia para tratados internacionais, a depender da forma de aprovação e da matéria que é tratada. Desde a emenda 45, o que aconteceu? Passou a ser possível aprovar tratados internacionais com status de norma constitucional. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. A assertiva mencionou o artigo 5º lá no seu texto. Então, o STF falou o seguinte, olha, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, na redação da emenda 45, têm status constitucional. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados sem observar o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, têm status supralegal. Então está na hierarquia das normas no nosso ordenamento jurídico, ele fica acima das leis e abaixo da Constituição e tem uma eficácia paralisante das normas que sejam contrárias a ele, das normas legais contrárias a ele. E os tratados internacionais de outros temas, que não sejam direitos humanos, pouco importa o procedimento de aprovação, tem status de lei ordinária. Então, a tríplice hierarquia dos tratados internacionais, certo? A depender da matéria e do procedimento de aprovação. Isso passou a existir a partir da emenda 45, porque passou-se a questionar se os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45 também teriam status constitucional ou não. Houve uma doutrina defendendo que sim, outra defendendo que não, e o STF estabeleceu essa tríplice hierarquia. O problema dessa assertiva é que ela está redigida de uma forma um pouco confusa e a justificativa da banca também está bem confusa, tá? Talvez essa assertiva, quando fala em qualquer norma de tratado de direitos humanos, tenha tentado se referir também àquelas normas de tratado de direitos humanos anteriores à emenda 45 e que não foram aprovadas de acordo com a emenda 45. Mas quando a assertiva se refere ao artigo 5º, ela faz parecer que está se referindo aos tratados de direitos humanos que foram aprovados pelo rito de aprovação de uma emenda constitucional. Aquele rito que está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, na redação da emenda 45. Então, eu entendo que a assertiva deveria ser considerada correta, tá? E, bem, que cabe um recurso aí contra esse gabarito. Por quê? Porque o gabarito, olha só, o gabarito, ele foi no sentido de que a assertiva está incorreta. Olha só, o gabarito deu como errado, tá? E falou, a posição prevalecente no Supremo sobre o status das normas de tratados internacionais de direitos humanos aprovadas pelo Congresso na forma prevista constitucionalmente é de que elas detêm supralegalidade, isto é, encontram-se acima das leis ordinárias, mas abaixo das normas constitucionais. Não é isso, né? A gente acabou de ver que o STF entende que há uma tríplice hierarquia. Então, esse gabarito, a assertiva está um pouco confusa, tá? Não foi muito bem redigida e a justificativa é o contrário, né? O STF adota uma tríplice hierarquia dos tratados internacionais e que, se for de direitos humanos, aprovado de acordo com o artigo 5º, tem status constitucional e aprovado fora do rito do artigo 5º tem status supralegal. Então, acho que merece sim um recurso aí, essa assertiva, tá bom? Creio que será modificado esse gabarito após os recursos. Vamos para o item 7. Descumprimento de decisão judicial não transitada em julgado pode, em princípio, ensejar intervenção federal. Está correto, e o gabarito oficial foi de que está correto mesmo, concordo com o gabarito oficial, só a justificativa foi que ficou um pouco truncada. Ela falou o seguinte, segundo a Constituição Federal, o descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado pode ensejar intervenção. Pode. E a não transitada em julgado também pode. Inclusive tem precedente antigo do STF falando isso. Então, assertiva correta, com a justificativa um pouco confusa, tá? Mas está correto, concordo com a banca completamente aqui, certo? Vamos aqui agora ao seguinte. Em relação
as funções essenciais à Justiça e à Câmara Legislativa julgue os itens seguintes. Em virtude do princípio da independência funcional dos membros do MP, nem mesmo o Judiciário pode determinar que certa pessoa seja processada em ação civil ou criminal a ser ajuizada pelo MP. Correto, tá? O Ministério Público possui independência e ele tem liberdade para formar a sua convicção, tá? Inclusive os próprios membros do Ministério Público também têm essa autonomia. E foi o que a banca falou aqui. Se membro do MP deixar de processar alguém de forma fundamentada, não caberá ao Judiciário ordenar que o faça, pois isso feriria a independência funcional que protege o exercício da função ministerial. Concordo com o gabarito da banca, tá ok, não tem nenhum problema aqui. 9. A despeito da autonomia do DF, a Câmara Legislativa do Distrito Federal não pode fixar por meio de resolução a remuneração dos seus servidores públicos. Correto. Tá? A Constituição exige, no artigo 37, lei para fixar a remuneração de servidor público. Inclusive, os próprios deputados estaduais também devem ter sua remuneração fixada por lei. A Constituição exige isso. Vereador não precisa de lei e os membros do Congresso Nacional também não precisam de lei. Eles têm a remuneração fixada em decreto legislativo. Tá? Mas deputado estadual também precisa de lei para fixar o seu subsídio. Então, correto o gabarito aqui da banca, considerou certa a assertiva. Tá? Vamos aqui seguindo. Item 10. A respeito dos poderes executivo e judiciário, das funções essenciais à justiça, do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue os itens subsequentes. Nesse sentido, considere que a sigla CLDF, sempre que empregada, se refere à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza? É isso aí. Vamos lá. E essa aqui é a questão que está mais polêmica, na minha opinião. Tá? E ela merece ou uma alteração de gabarito ou uma anulação. Eu já vou explicar o motivo. Olha o que ela fala. Ferirá a prerrogativa do governador do Distrito Federal, lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal que estabeleça a obrigatoriedade de o Procurador-Geral do Distrito Federal ser escolhido entre os membros da carreira. E olha só, a banca considerou certo, considerou que está correto isso. Eu não concordo, já vou explicar o motivo, tá? Já vou dizer também por que eu acho que deve alterar o gabarito ou anular a questão. A banca invocou aqui, fez referência a uma ADI julgada recentemente, final de 2021, com um acórdão publicado em fevereiro de 2022, então uma publicação bem recente. Inclusive uma publicação posterior, à data do edital do concurso, se eu não me engano, e não sei nem se um julgado publicado posteriormente ao edital pode ser cobrado nessa prova, porque tem uma limitação lá, isso também é uma coisa que vale a pena avaliar para quem quiser recorrer. Mas, enfim, a banca indicou esse precedente, a ADI 127, tá? Que é publicado em fevereiro de 2022. Olha só o que esse precedente fala. Ferem as prerrogativas do governador a imposição de escolha do Procurador-Geral do Estado dentre os membros da carreira, bem como a prévia aprovação do escolhido pela Assembleia Legislativa, a fixação de mandato para o exercício do cargo e a destituição do cargo por deliberação da maioria da Assembleia Legislativa. Essa parte aqui da Assembleia Legislativa, que é inconstitucional exigir essa aprovação, está tudo correto, é a jurisprudência mesmo, sem polêmica, do Supremo Tribunal Federal, mas não é isso que a questão está perguntando. A questão pergunta se uma norma estadual pode estabelecer que o procurador-geral deve ser membro da carreira ou se ela não pode. E a banca considerou que ela não pode, tá? Porque fere a prerrogativa do governador e indicou essa ADI aqui, ADI 127, beleza? Bem, vou trazer para a minha câmera aqui, porque isso merece um comentário mais aprofundado, tá? Galera, olha só. Primeiro, esse tema, na minha opinião, é um tema que não deveria aparecer em prova objetiva, tá? Cobrado nesses termos. Por quê? Porque o STF tem, ao longo de vários anos, uma jurisprudência que foi e voltou nesse tema. Em um determinado momento, o Supremo entendeu que o Estado tem autonomia para definir se o Procurador-Geral deve ser membro da carreira ou não. Em outro momento, entendeu que o Estado não tem essa autonomia e deve seguir o modelo da AGU por simetria. A Constituição Federal diz que o Advogado-Geral da União
será nomeado livremente pelo presidente da República, não precisa ser ninguém da carreira. E depois o STF voltou novamente a afirmar que o Estado pode definir se o procurador-geral deve ser membro da carreira ou não. Tá? Inclusive falou isso em um momento mais ou menos recente, no final de 2019, ali na ADI 4898. E aí veio essa ADI 127, que foi indicada pelo examinador para justificar o seu gabarito oficial, e realmente ela falou que o procurador-geral, não é possível que a norma estadual defina que o procurador-geral deve ser um membro da carreira, porque isso viola a prerrogativa do governador para escolher o procurador-geral do Estado. Qual é o problema? O problema é que essa ADI 127, na verdade, no meu modo de ver pelo menos, não reflete a verdadeira jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Inclusive, quando julgou essa ADI 127, o STF invocou, para ter esse entendimento de que norma estadual não pode limitar o procurador-geral a membros da carreira, invocou, como justificativa de decidir assim, um precedente que falou o contrário. Um precedente que diz que o Estado tem autonomia para definir os critérios de escolha do Procurador-Geral do Estado, podendo, inclusive, exigir que seja um membro da carreira de Procurador do Estado. Então, esse precedente não é um precedente bom por esse motivo e por um outro motivo. Essa ADI 127 é muito antiga. Ela é de 89, foi ajuizada em 89 contra normas da Constituição do Estado de Alagoas. Lá em 89, teve uma cautelar. E aí, naquela época, o Supremo suspendeu a eficácia dessas normas da Constituição de Alagoas, que exigia que o Procurador-Geral do Estado fosse integrante da carreira. Naquela época. E aí, quando essa ADI foi julgada no mérito, no finalzinho de 2021, com publicação em fevereiro de 2022, o que aconteceu foi que o STF falou, olha, a cautelar falou isso, ratifica a cautelar porque tem precedente do Supremo que fala que realmente é isso, que Procurador-Geral do Estado, a escolha dele não pode ser limitada aos membros da carreira, porque fere a prerrogativa do governador do Estado. Então, foi um julgamento que não se debruçou bem sobre essa questão, simplesmente ratificou a cautelar sem se preocupar tanto. Tá? E em 2019, esse julgamento foi unânime, o da ADI 127. Tá? Em 2019, em um julgamento que também foi por unanimidade, o STF falou exatamente o contrário, mas foi um caso em que não foi simplesmente ratificada a cautelar, não foi isso que aconteceu, foi um caso em que houve um debate, uma análise cuidadosa sobre a questão. E aí o STF falou, olha, o Estado tem autonomia para definir os critérios de escolha do Procurador-Geral. E, inclusive, temos jurisprudência no Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E mencionou lá as jurisprudências. Inclusive, uma jurisprudência que foi aplicada pelo STF quando julgou essa ADI 127, que foi aplicada pelo examinador aqui na prova para justificar o seu gabarito. Tá? Querem ver como foi assim? Vou jogar na tela, tá, o inteiro teor desses acordos que a gente acabou de mencionar para vocês verem e perceberem que essa ADI 127 não é um precedente muito bom para se aplicar para questionar isso em uma prova. Tá? Olha só, vamos lá. Vamos ver aqui a ADI 127 primeiro. Tá? Primeiro a ADI 127. Olha só o que ela falou aqui. Deixa eu encontrar aqui. Opa, encontrei. Vamos ver aqui. Calma aí que eu estou encontrando, tá? Vocês já vão enxergar aí. Pronto. Vamos lá. Aqui foi a parte do voto que foi seguido à unanimidade. O voto do Dias Toffoli, tá? Que era o relator aqui. Nessa parte do voto, né, nessa ADI foram impugnados vários dispositivos da Constituição do Estado de Alagoas, inclusive esse que está aí, que fala que falava que competia à Assembleia Legislativa a aprovar a escolha do Procurador-Geral do Estado, tá? Tava bem aqui, olha só. Competir à Assembleia Legislativa a aprovar a escolha do Procurador-Geral do Estado. Bem,
Vamos seguindo aqui. E aí, em relação a esse dispositivo, o Dias Toffoli falou, olha, a liminar deve ser parcialmente ratificada. Então ele ratificou a liminar para reconhecer a inconstitucionalidade da exigência da prévia aprovação do Procurador-Geral do Estado pela Assembleia Legislativa. E ele falou, nos termos da jurisprudência da Corte, o cargo de chefe da Advocacia Pública Estadual é de livre nomeação e exoneração do governador do Estado. E é mesmo, é o governador que escolhe, tá? Mas é possível estabelecer critérios de escolha. A Assembleia Legislativa não pode se intrometer, mas é possível que haja critérios de escolha segundo a jurisprudência do Supremo. E aí, o Dias Toffoli mencionou 2 precedentes para decidir dessa maneira. Olha só. Primeiro, foi esse precedente aqui, da ADI 291, e olha como é antigo, olha só, publicado em setembro de 2010. Né? Nessa ADI, realmente, o STF entendeu que não pode restringir a escolha do Procurador-Geral a membros da carreira. Olha só. O cargo de Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo governador, que pode escolher o procurador entre membros da carreira ou não. Tá? Decidiu isso. E aí, o Dias Toffoli mencionou também um outro precedente, que foi esse aqui, ó, que vocês estão vendo. A ADI 2682, que também é meio antigo, ó, de 2009. Nessa ADI, o que aconteceu? O STF entendeu o quê? Que os estados têm autonomia para definir os critérios de escolha do Procurador-Geral do Estado. Só que alegaram nessa ação que o Procurador-Geral do Estado deveria necessariamente ser um membro da carreira. O STF falou, não tem que necessariamente ser um membro da carreira. O Estado pode definir, por meio de suas normas, né, Constituição do Estado ou lei orgânica da Procuradoria, se vai ser um membro da carreira ou não. E por isso, nesse julgado, o STF falou que foi vencida a tese de que o Procurador-Geral do Estado e seu substituto devem o quê? Necessariamente ser escolhidos dentre membros da carreira. Não devem necessariamente. O Estado tem autonomia para definir os critérios de escolha do Procurador-Geral. Tá? Então, esses precedentes foram aplicados aqui pelo Supremo para dizer que a Assembleia Legislativa não pode se intrometer. Mas veja, esses precedentes falam da liberdade do governador para escolher o Procurador-Geral e a possibilidade de o Estado, por meio de suas próprias normas, definir critérios para a escolha do Procurador-Geral. Tá? E aí esses precedentes foram novamente aplicados. Olha só, estou andando aqui o voto do Dias Toffoli. Tá? Foram novamente aplicados pelo Dias Toffoli quando chegou a hora de analisar essa outra norma aqui que foi impugnada nessa ADI 127. Tá? Olha só, estou chegando lá já, tá? Tenho só um pouquinho de paciência. Pronto, aqui, artigo 155. Que falava o seguinte, a Procuradoria-Geral do Estado será dirigida e orientada pelo Procurador-Geral, nomeado pelo chefe do Executivo e escolhido dentre os componentes da última classe da carreira de Procurador do Estado, maiores de 35 anos, indicados em lista sextupla organizada mediante eleição pelos integrantes da categoria. Então, esse artigo falava, olha, o Procurador-Geral do Estado tem que ser integrante da carreira, especificamente da última classe. E aí, olha só, o que o Dias Toffoli falou aqui. Lembrando que foi um julgamento unânime, né? As considerações expendidas na apreciação do artigo 79, que foi aquele que a gente viu agora há pouco, são aplicáveis ao presente dispositivo, na medida em que se verifica imposição legislativa que agride o quê? A independência do Poder Executivo, consubstanciada na possibilidade de livre nomeação e exoneração do chefe da Advocacia Pública Estadual. Veja o seguinte, o Dias Toffoli aqui confunde o quê? Liberdade do governador para escolher o Procurador-Geral sem interferência da Assembleia Legislativa, com a possibilidade de a norma estadual definir critérios para escolher o Procurador-Geral. Tem que ser quem? Alguém da carreira? Pode ser alguém de fora da carreira ou não. Isso não significa a necessidade de a Assembleia Legislativa aprovar o nome. São coisas diferentes. Mas aí o Dias Toffoli falou, é de livre nomeação do governador e tratou isso de forma bem ampla. E aí ele invocou os mesmos precedentes que ele invocou para dizer que a Assembleia Legislativa não pode se intrometer na escolha do nome do Procurador-Geral. Olha só, vamos voltar aqui para a tela. Nesse sentido, conforme assente na jurisprudência da Corte Sagrada nas ADIs 291 e 2682. Então, ele invocou os mesmos precedentes. Tá? E aí, eu repito, na ADI 291,
o STF realmente vedou a restrição da escolha a membros da carreira. E aqui nessa ADI, o STF afirmou o quê? A autonomia do Estado para definir o critério de escolha do Procurador-Geral do Estado, que pode ser alguém da carreira ou não, tá? Então, estabeleceu ali a autonomia, tá? Tá aparecendo na tela para vocês agora o que eu escrevi aí. Bem, e o que mais que a gente tem em relação a esse tema? A gente tem a ADI 4898. A ADI 4898, relatada pela Carmen Lúcia, tá? Foi um caso em que não houve uma mera ratificação da cautelar. Houve um debate, uma discussão aprofundada do tema, tá? A ADI 4898, julgada em outubro de 2019. E aqui nessa ADI, o que aconteceu foi o seguinte, olha só. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para achar. Beleza. Calma aí que já vai chegar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha só. Lembram que o Dias Toffoli invocou a ADI 2682 para dizer que o STF entende que não é possível restringir a escolha do Procurador-Geral a membros da carreira? Pois é. Na verdade, essa ADI 2682 fala o contrário, tá? Fala o contrário. Ela fala que o Estado tem autonomia para definir os critérios de escolha. Olha só o que falou a Carmen Lúcia aqui quando proferiu essa decisão. Quando votou, né? Ela falou, no julgamento da ADI 2682, o plenário deste STF assentou que a forma de provimento dos cargos de Procurador-Geral do Estado ou do substituto constitui matéria reservada à autonomia de cada Estado-membro, permitindo-se a definição dos critérios para nomeação pela Constituição Estadual. E aí ela trouxe aqui, ó, a ADI 2682, tá? Igual o Dias Toffoli, só que o Dias Toffoli entendeu errado o que essa ADI estabeleceu, tá? Seguindo, a Carmen Lúcia falou o seguinte, nesse julgamento, o STF entendeu que, quanto aos cargos de Procurador do Estado Corregedor e Subprocurador-Geral do Estado, os critérios para a definição da nomeação seriam regulamentados pela Constituição Estadual, afastando-se a reserva de iniciativa do chefe do Executivo para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria. Isso aqui é uma outra questão que não está envolvida nessa assertiva da prova, tá? Isso aí, até recomendo um vídeo meu aqui do YouTube explicando isso e comparando a ADI 4898 com a ADI 5211. E aí eu vou até colocar o link na descrição deste vídeo para vocês irem lá ver, tá? Então vejam, o STF aqui nesse caso falou o seguinte, é possível restringir a escolha a membros da carreira, tá? Eu estou até subindo aqui o voto da Carmen Lúcia para vocês lerem o teor do dispositivo que foi impugnado aqui e que foi apreciado pelo STF. Foi um dispositivo da Constituição do Amapá. Olha só, artigo 153, parágrafo 4º da Constituição do Amapá. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, são privativos de procuradores estáveis os cargos em comissão de subprocurador-geral e procurador do Estado Corregedor, que são substitutos do procurador-geral. Então veja, aqui o STF definiu que o Estado tem autonomia para estabelecer se pode ser procurador do Estado, se tem que ser procurador do Estado ou procurador-geral, ou se pode ser de fora da carreira. Tá? Isso é uma questão de autonomia. Então, vocês percebem o quê? Que a banca, para justificar o gabarito, aplicou um precedente do STF que não reflete a jurisprudência do Supremo, que aplicou de forma equivocada a própria jurisprudência do Supremo, e, além disso, esse é um tema
que é muito complexo, é muito complicado na jurisprudência do Supremo, especialmente para ser cobrado em uma prova objetiva. Por isso eu acho o seguinte, ou anula a questão, porque é difícil afirmar o que o examinador está querendo, e também isso se torna mais difícil ainda, porque o julgado que ele indicou foi um julgado contraditório do Supremo Tribunal Federal, ou o examinador muda o seu gabarito para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal lá da ADI 4898, tá? Que invocou os mesmos precedentes da ADI 127 e aplicou da forma correta o que o precedente falava, tá? Então, por isso eu entendo isso. Ou anula a questão, ou muda o gabarito para considerar que não há violação da prerrogativa, da prerrogativa do governador na escolha do Procurador-Geral do Estado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Foi um item aí que eu entendo que seria melhor ser deixado de fora de uma prova objetiva, tá certo? E aí, só um detalhezinho adicional, né? A gente tem também o precedente da ADI 5211, certo? A ADI 5211 tratou também, né, nela foi impugnada uma norma de Constituição Estadual que tratava dos critérios de escolha do Procurador-Geral do Estado, certo? Uma norma que era fruto de emenda constitucional, se eu não me engano. E aí, essa norma foi julgada inconstitucional pelo STF, tá? E essa norma, ela exigia o quê? Que o Procurador-Geral do Estado fosse um procurador da carreira. Beleza. Essa norma foi julgada inconstitucional pelo Supremo, mas não foi julgada inconstitucional por violar a prerrogativa de governador. Foi julgada inconstitucional por ter o STF entendido que essa norma não poderia ter sido de iniciativa parlamentar. Então seria um vício formal ali no processo legislativo, certo? E aí também tem uma discussão sobre se esse julgamento da Lei 5211 está de acordo com a jurisprudência do próprio STF ou não. E eu fiz um vídeo sobre isso, comparando a ADI 5211 com a ADI 4898, explicando toda essa questão. Vou deixar o link para esse vídeo na descrição desse vídeo aqui, que vocês estão vendo, tá? Então recomendo que vocês vão lá ver para entender melhor tudo isso, certo? Então, em relação a essa assertiva aqui sobre a escolha do Procurador-Geral do Estado, a minha opinião é essa. Anula a questão ou altera o gabarito, tá? E os motivos para fazer isso são esses que eu trouxe no vídeo. O precedente utilizado pelo examinador não é um bom precedente, ele não reflete corretamente a jurisprudência do STF. Primeiro, porque aplicou errado a jurisprudência do Supremo, tá? Esse precedente da ADI 127 aplicou errado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ele foi simplesmente um precedente de ratificação de cautelar. Geralmente, quando o Supremo simplesmente ratifica a cautelar, ele deixa de analisar melhor o caso e aí acaba tendo um julgamento que contraria a sua própria jurisprudência, tá? Isso acontece, não é uma coisa muito rara não, certo? Então eu entendo que deve ser aplicada a ADI 4898, porque essa sim aplicou corretamente os precedentes do Supremo Tribunal Federal, não houve contradição no seu julgamento e não foi um julgamento de mera ratificação de cautelar, beleza? Tá? Vamos seguir, vou voltar a prova para a tela aí. Vamos lá. A gente agora vai para o item 11, né? O item 11 fala o seguinte: o descumprimento de decisão judicial pelo governador do Distrito Federal o sujeitará a julgamento pelo STJ. E isso foi um item que eu comentei na nossa live. Tá? O examinador, a banca, considerou errado. Por quê? Porque, sendo crime de responsabilidade, o STJ não tem competência para julgar o governador do Distrito Federal. Correto, isso está certo. Né? O STJ julga o governador em crime comum, não em crime de responsabilidade. Para crime de responsabilidade, quem julga é um tribunal misto estabelecido de acordo com a Lei 1079. Agora, veja só, essa assertiva é complicada. Por quê? Porque ela não deixa claro se esse descumprimento de decisão judicial pelo governador as consequências jurídicas dela seriam no campo do crime de responsabilidade ou no âmbito criminal. Porque o descumprimento de decisão pode ter repercussões criminais, certo? Então ficou confuso. A assertiva ficou confusa porque não foi clara. Na minha opinião, deveria ser anulada a questão, tá? Porque se fosse um julgamento criminal do governador, seria no STJ. Mas como está
tratando de crime de responsabilidade, realmente não é no STJ, mas a assertiva não deixou claro se queria saber de crime de responsabilidade ou de crime comum. Tá? Então acho que o melhor seria anular essa questão, porque ficou confusa. Tá? A justificativa está correta, só que a assertiva não deixa claro se queria saber sobre crime de responsabilidade ou não. Tá? Vamos seguindo aqui. Item 12. O Ministério Público do Distrito Federal carece de legitimidade para impugnar a decisão judicial em trâmite no STF, ainda que se trate de processo oriundo de sua atribuição. Isso aqui, na live que a gente fez no pós-prova, né, logo depois da prova, lá a gente recebeu a prova, fez uma análise, eu considerei correta a assertiva. Tá? Por quê? Porque eu lembrei de um precedente do STF que tratou das carreiras do MPU e disse que o seguinte: em relação ao Ministério Público de Estado, o próprio Ministério Público tem legitimidade para atuar no STF, quando é um processo em que ele é parte, né? Ele é parte na origem do processo. Mas, quando se trata de um ramo do MP, que é do MPU, né, alguma das carreiras do Ministério Público da União, a competência para atuar no STF seria do Procurador-Geral da República. Por quê? Por que essa diferença de tratamento? Porque os Ministérios Públicos Estaduais não se submetem ao Procurador-Geral da República e porque as carreiras do MPU se submetem ao Procurador-Geral da República. Tá? Então não é possível a ingerência do PGR na atuação do Ministério Público Estadual, mas é possível a sua ingerência na atuação das carreiras que integram o Ministério Público da União, certo? Então, a partir desses precedentes, que foi o que eu lembrei lá na hora, eu falei, olha, essa assertiva está correta porque o MP do Distrito Federal faz parte do Ministério Público da União, ele está sujeito ao Procurador-Geral da República. Só que tem um tema de repercussão geral que foi indicado aqui como justificativa do gabarito, que fala que também para o Ministério Público do Distrito Federal se aplica o entendimento de que ele pode atuar autonomamente no STF nos processos da sua competência. Tá? Esse tema de repercussão geral, ele contraria ali a lei orgânica do MPU, tá? E a estrutura organizacional do MPU, mas existe esse tema de repercussão geral, então aqui eu estou mudando a minha opinião, tá? Não lembrei desse tema de repercussão geral na nossa live, então eu estou mudando a minha opinião e estou concordando com a banca, com o gabarito oficial da banca. Acho que aqui não tem motivo para recorrer, porque realmente esse tema existe e deve ser seguido na prova, certo? Então, voltando aqui, olha só a justificativa do examinador aqui para essa questão. Ele considerou errada, tá, a questão. Falou, os Ministérios Públicos dos Estados e do DF têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do MPF. Correto. Olha aqui o tema 946. Exatamente, esse tema existe, diz exatamente isso e é o que deve ser aplicado nessa questão. Concordo com esse gabarito aí oficial, tá? Seguindo. Item 13. Consoante a jurisprudência do Supremo, ainda que uma lei com vício de iniciativa seja sancionada pelo presidente da República, a sanção não convalidará o vício. Está correto, jurisprudência tranquila do STF. Sanção não convalida vício de iniciativa no processo legislativo. Tá? Isso aí bem tranquilo na jurisprudência. Seguindo, item 14. Fala o seguinte: nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão sobre a revisão geral anual, é imperiosa a indicação do presidente da República no polo passivo. Isso aqui eu comentei na live também, tá? O gabarito oficial foi certo, com base no precedente da ADO 42, que eu falei na live sobre esse precedente. Agora, qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: pode acontecer, num caso concreto, de o presidente da República já ter enviado o projeto de lei sobre a revisão geral anual. Se ele já enviou o projeto de lei, ele não é possível mais afirmar que ele está incorrendo ali em uma omissão inconstitucional para ser ali uma parte, entre aspas, legitimada para o polo passivo da ADO. Tá? Se tiver uma inércia do legislativo, a legitimidade seria dele. Existe essa linha forte, essa forte linha de entendimento. Tá? Então, essa questão, embora aplique ali o precedente da ADO 42, que disse isso, que o presidente da República deve ser indicado para o polo passivo da ADO sobre revisão geral anual, embora o examinador esteja aplicando esse precedente que existe, a assertiva não ficou muito boa, porque falou de uma forma muito geral, generalizou muito,
no sentido de que sempre deve estar lá o presidente da República. Só que é possível que não haja nenhuma omissão do presidente da República no caso concreto. Tudo depende das circunstâncias. Então, assim, eu entendo que seria o caso de anular essa questão. Tá? Essa é a minha opinião pessoal, porque a assertiva ficou confusa, tá? Generalizou muito. A justificativa está, de certa forma, correta, porque aplica um precedente que existe do Supremo Tribunal Federal, mas a assertiva não foi muito bem redigida, então por isso eu entendo que o melhor seria anular essa questão, tá? Vamos seguindo aí. Olha só, item 15. As praças prestadoras de serviço militar inicial deverá ser estabelecida remuneração igual ou superior ao salário mínimo, sob pena de violação à Constituição Federal. Errado, tá? A súmula vinculante número 6 fala exatamente o contrário. E súmula vinculante cai muito, tá? Olha só a súmula vinculante. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, tá? Então a banca aplicou a súmula, tá correto o gabarito oficial aí, não tem nenhum retoque a ser feito nele. Item 16. Suponha que a autoridade policial tenha prendido pastor evangélico que tentava em espaço público convencer outros por meio do ensinamento a mudar de religião. Nessa situação, a autoridade policial agiu corretamente, pois o direito a discurso proselitista se restringe a espaços privados. Não, tá? O STF tem jurisprudência sobre isso já. O proselitismo religioso nada mais é do que o discurso que tenta convencer alguém sobre determinada doutrina religiosa. Isso é acobertado pela liberdade de expressão, inclusive em espaços públicos, desde que, evidentemente, não viole outros direitos fundamentais. E foi esse precedente que a banca aplicou aqui. Olha só, o precedente da ADI 2566. Tá? Então, o gabarito da banca, entendo que está correto, tá? A banca considerou errada a assertiva e aplicou-se a jurisprudência do STF. Item 17, mais um item que aplicou tese fixada em tema de repercussão geral. Olha só. Embora o Estado tenha a obrigação de ressarcir o hospital privado dos gastos com atendimento de paciente encaminhado em cumprimento de ordem judicial da rede pública de saúde, em razão da falta de vaga, esse ressarcimento terá como limite o adotado para o SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde. Está correto, tá? Foi a tese fixada no tema de repercussão geral desse recurso extraordinário aqui, ó. Recurso extraordinário 666094. O que está aqui como justificativa da assertiva é a exata redação da tese fixada nesse tema. Então, a assertiva correta, olha só. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS em cumprimento de ordem judicial deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde. Exatamente, perfeito. A assertiva refletiu aí o quê? A exata tese fixada pelo STF em repercussão geral. E o último item da prova de constitucional é esse aqui, item 18, que ele fala o seguinte, e aqui é muito importante ter cuidado, ele fala o seguinte, com base na Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue o próximo item. Combater as causas da pobreza, promovendo-se a integração social dos segmentos desfavorecidos, é competência do Distrito Federal em comum com a União. Tá? Isso aqui era uma casca de banana. Por quê? Porque isso aí, que está nessa assertiva, está previsto lá no artigo 23 da Constituição como uma competência administrativa comum dos estados, municípios e União. Tá? Aqui ele fala que é a competência comum do Distrito Federal com a União, excluindo os municípios. E aí, quem lê a assertiva pode achar que está errada por conta disso. Só que a assertiva está cobrando o que está escrito na Lei Orgânica do Distrito Federal. E o Distrito Federal não é dividido em municípios. A Constituição proíbe isso. Então, naturalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal não vai falar em competência comum entre o Distrito Federal, municípios e União. Tá? Então, a assertiva está correta porque ela cobrou o que está na Lei Orgânica do Distrito Federal. Tá? Olha só, vamos voltando aqui. Então, a banca deu o item como certo e olha a justificativa. Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 16, que fala é competência do DF em comum com a União. Item, inciso 8, combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. Então é isso. Comentei aqui toda a prova de constitucional e o gabarito oficial.
A minha maior bronca aí, entre aspas, é com aquela questão sobre o Procurador-Geral do Estado, porque a banca utilizou um precedente que não reflete corretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deixou de aplicar um precedente que reflete de forma mais apropriada o entendimento que vem se consolidando no STF e a tendência da jurisprudência do Supremo de quê? De ampliar a autonomia dos entes federados subnacionais, tá? Estados e municípios. Então, acho que merece ali ou uma mudança de gabarito ou uma alteração da questão, tá? E aí também tem aquelas outras questões sobre a ADO lá e o presidente da República e sobre a questão do descumprimento de decisão judicial pelo governador, que também não ficaram muito boas e aí eu achei que também merecem uma anulação por conta disso. A assertiva não estava muito clara em relação ao que a banca examinadora estava querendo como resposta do candidato, tá? É isso, essa foi a minha análise sobre a prova e o gabarito oficial da banca. Espero que ajude vocês aí a refletirem sobre como foi a prova, sobre a possibilidade ou não de interposição de recurso e por aí vai, tá? Vamos aguardar, né, o que a banca vai dizer daqui a alguns dias sobre os recursos que forem interpostos. Isso aí vai dizer bastante coisa para a gente sobre os rumos para as próximas provas aí, sobre os temas que foram cobrados. Beleza? É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.